A gente tende a achar que a gente entra no ambiente e simplesmente tá lá, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ou às vezes não tá, você tá percebendo que o ambiente tá estranho e não sabe por quê. E isso não é intuição, é o seu sistema nervoso percebendo o ambiente antes mesmo do seu cérebro pensar em qualquer coisa. Essa questão do ambiente interferir no seu cérebro, né? Essa questão do estudo da neuroarquitetura, quando a gente entende isso, né, a forma da gente pensar no projeto muda completamente. O nosso cérebro, ele está sempre processando as coisas ao nosso redor. Processando luz, temperatura, textura. O nosso sistema nervoso, ele processa tudo isso antes mesmo da gente pensar em analisar tudo isso. E é por isso que tem ambientes que cansam sem motivos aparentes. E isso eu estou falando não só da sua casa, mas do seu ambiente de trabalho, de um mercado que você vai, dos ambientes que você frequenta. Tem casas lindas, maravilhosas, né, no Pinterest, que o pessoal gosta bastante, né? Mas que, na verdade, aquelas casas não descansam de verdade. Que tem vários escritórios modernos aí que ninguém consegue se concentrar de verdade. Então, tudo isso é a interferência do espaço no nosso cérebro. O cérebro, ele tem substâncias que regulam como você sente, né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de serotonina, dopamina, adrenalina. E uma coisa que muitas pessoas não percebem é que o ambiente onde você está, ele influencia diretamente na liberação dessas substâncias. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, um ambiente com boa iluminação natural, a iluminação natural ela é muito importante, principalmente para o nosso reloginho biológico, que eu sempre falo aqui. Uma boa entrada de luz natural no seu ambiente vai favorecer o equilíbrio emocional. E um ambiente com excesso de estímulo visual, por exemplo, pode gerar tensão, agitação, desconcentração. E isso não é misticismo, não é sobrenatural, é apenas o seu corpo, o seu cérebro, identificando o que está ao seu redor, né, e respondendo a isso. E aí, por isso que muitos projetos que eu falo que são genéricos e tudo mais, quando o projeto ele não é pensado nessas questões, porque na faculdade de arquitetura, querendo ou não, a gente pensa muito sobre a neuroarquitetura, a gente estuda muito sobre isso, mas de forma indireta, que aí depois, estudando a neuroarquitetura, a gente vai associando algumas questões, por exemplo, iluminação natural, que é muito importante, a questão de trazer a natureza para dentro do ambiente, não precisa ser planta natural, tá? Eu vou fazer um vídeo específico só para isso, mas quando um projeto ignora todas essas questões, a gente percebe que são espaços genéricos que as pessoas vão viver ali dentro. A princípio, né, como eu falo para vocês, tem casas lindas, maravilhosas, mas que a pessoa não se sente bem. E isso vai desencadeando esses mal-estares e tudo mais ao longo do tempo, não é de um dia para o outro. Né? Às vezes uma semana ali a pessoa está curtindo o ambiente e tudo mais, só que ao longo do tempo vai aparecendo insônia, dificuldade de descansar, cansaço sem explicação. Às vezes a pessoa não aguenta ficar dentro do ambiente, nossa, eu preciso sair de casa, porque tem algo errado no seu ambiente e você não sabe. E esse desconforto, ele aparece, né, com consequências reais. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante trazer um ambiente com identidade, com a sua identidade, com o que você gosta e com essas outras questões também que a gente estuda de conforto térmico, conforto acústico. A arquitetura é sensorial. Então, quando você vê um projeto em uma foto e depois você vai até esse local, a experiência que você tem é totalmente diferente. Porque a arquitetura é isso, é experiência. Você está entrando dentro do local, você está entrando dentro do ambiente de corpo e alma, literalmente. E quando a pessoa não está se sentindo bem no ambiente, às vezes tem casas novas aí e tudo mais, que a pessoa não se sente bem, às vezes comprou a casa pronta, ou às vezes contratou um arquiteto que não respeitou as decisões do cliente. Não vamos romantizar essa questão de que todo mundo pode ter um ambiente perfeito e tudo mais, porque tem gente que não tem dinheiro para comprar tinta. Então é muito triste a gente ver essas questões, mas isso realmente interfere e diz muito sobre a nossa sociedade hoje em dia. Por que que tá essa bagunça? Por que que tá esse caos?
A arquitetura é um dos motivos, e eu vou falar isso mais pra frente. Tem um custo financeiro nisso, mas o custo emocional é muito maior do que a gente pode contabilizar. Então, o espaço mal planejado, ele não vai te prejudicar de uma vez, como eu estava falando, ele vai te prejudicar aos poucos, ele vai te corroer aos poucos. E aí, vai gastando a sua energia, porque você precisa compensar com esforço o que o ambiente deveria estar fazendo por você. E é por isso que, antes de começar qualquer projeto, eu faço várias perguntas para os clientes. E você, né, que está pretendendo construir, reformar, você precisa se fazer algumas perguntas. Como que você vive dentro da sua casa? Né? Como que seria o ideal? Porque às vezes a sua casa hoje, ela não reflete quem você é. Mas você precisa fechar o olho um momento e pensar como que seria a sua casa ideal, como que vai ser a sua rotina, o que não funciona hoje para você na sua cozinha, o que não funciona hoje para você no seu quarto, o que você deseja sentir em cada ambiente, né? Na cozinha, o que você quer sentir, mais estímulo. Porque a cozinha é um ambiente que a gente, inclusive as cores, né? Elas influenciam muito na questão de compulsão alimentar. Ou às vezes a pessoa que tem dificuldade de alimentação, tem gente que não sente fome. As cores podem ajudar nessa questão. E o que você está evitando nos ambientes sem você perceber? Então, quando você vai pensar em um ambiente, o cliente precisa também colaborar, né? Porque a gente precisa analisar o cliente de forma mais profunda e entender o que funciona para ele, o que não funciona, qual é a rotina, porque cada um tem uma rotina. E o que eu sempre falo aqui, que projeto não é luxo, projeto, arquitetura, um ambiente bem produzido não é frescura, não é luxo, é uma necessidade humana e uma forma de te proteger também, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E aí, com o estudo da neuroarquitetura, a gente percebe que o cérebro, ele percebe o ambiente em partes, ele não vai perceber o ambiente como um todo. Por exemplo, só para vocês entenderem, a luz, ela vai falar com uma região do seu cérebro, a textura vai falar com outra região do seu cérebro, as cores vão falar com outra região, e cada um desses estímulos vai gerar uma resposta diferente no seu estado emocional e no seu estado mental. E aí, quando o projeto ele vai considerar todas essas questões no seu ambiente, então o seu quarto ele vai favorecer um descanso de verdade, o seu escritório vai suportar a sua concentração, vai estimular a sua concentração, a sala de convivência ali da sua família vai estimular ao conforto e não ao desconforto. E quando as pessoas ignoram essas partes num projeto que não é frescura, muita gente acha que é frescura, você vai morar num espaço que tecnicamente funciona, né? Muitas pessoas vivem em casas, né? Porque elas precisam de um abrigo, de um teto para morar. Esse espaço nunca vai parecer suficiente para essas pessoas. E falando nisso, eu aplico essas questões no meu e-book O Poder das Cores, que é como utilizar as cores corretas no seu ambiente. Está na 2ª edição, está super rico, super didático, é só você pegar e aplicar no seu ambiente. E quando as cores são usadas com intenção, muda tudo, muda a sua percepção do ambiente, muda como você se sente dentro do ambiente. Então eu vou deixar o e-book aqui na descrição. E essa conversa que a gente está tendo, ela é muito mais importante do que parece, dá para falar muito mais coisas sobre a neuroarquitetura, porque é algo muito complexo. Né? Projetar com neuroarquitetura é algo complexo, porque a gente precisa entender um pouco da mente humana, do comportamento humano. E toda decisão que você toma agora vai ter uma consequência depois, tanto boa quanto ruim. E uma coisa que eu falo, não é só a sua casa, tá? Mas o seu ambiente de trabalho, os locais que você frequenta, o ambiente em que você vive, principalmente sua casa, ele não é neutro. Ele tá a todo momento te influenciando de alguma forma, sem você perceber. Isso é inconsciente, você não percebe. Muitas pessoas percebem, tem pessoas que são mais sensíveis, que a gente percebe que tem essa percepção, mas tenha certeza que o ambiente ele interfere sim no seu comportamento.